Só registrar que o hacker, Walter Delgatti Neto, voltou a prestar depoimento à PF hoje e reafirmou as acusações que fez durante a CPMI do 8 do 1. O Ariovaldo Moreira, advogado dele, disse que o cliente apresentou indícios de provas para ajudar a PF a confirmar acusações contra Bolsonaro, Carla Zambelli e outros. Ele acrescentou que o hacker apresentou um áudio de uma conversa com uma assessora da Zambelli sobre possíveis pagamentos por serviços prestados ao governo e a descrição da sala do Ministério da Defesa, onde teria se reunido para elaborar um relatório sobre as urnas eletrônicas. Só para lembrar, para quem perdeu o programa ontem, o Delgatti disse que o Bolsonaro lhe pediu para assumir a autoria de um suposto grampo contra Alexandre de Moraes e que o ex-presidente lhe ofereceu indulto caso ele fosse detido. Embora, na sessão da CPMI, a gente tenha visto que protegido ele estava pela esquerda lulista, né? E, em outro momento, Delgatti disse que aliados do Bolsonaro queriam que ele criasse um código-fonte falso para apontar supostas fragilidades nas urnas eletrônicas. Quer dizer, fragilidades que seriam forjadas ali para ludibriar as pessoas, fazendo com que elas acreditassem na fragilidade geral. E o Bolsonaro e Zambelli negam as acusações. A defesa do ex-presidente diz que vai entrar com uma queixa-crime contra o hacker por calúnia e difamação. Madá, como eu comentei ontem, aqui no Papo Antagonista, tem coisas que são difíceis de provar. E uma dessas coisas é a alegação de uma pessoa numa conversa. Alegação não, o que uma pessoa disse numa conversa reservada que não foi filmada nem gravada. E principalmente então, quando a alegação é de um Forrest Gump brasileiro, né? Isso. Porque esse cara aí, pela mãe do gato. Coitado do Forrest Gump, né? Comparado com um hacker estelionatário. Mas é isso, ele tem um histórico de hackeamento e estelionato que não dá nenhuma credibilidade a ele se ele não traz mais elementos de prova. Mas não é só disso, Felipe. Esse cara em Araraquara, isso é público, os processos estão aí. Ele é um cara que vivia de pequenos golpes. Isso, estelionato. Na coisa da Vaza Jato, ele é um cara que mentiu, mas ele mentiu tanto que a Polícia Federal teve de aparecer depois para avisar que coisas que ele falava eram mentiras. Um exemplo, ele disse que tinha uma mensagem da ministra Carmen Lúcia, que ele tinha hackeado o celular dela e que era uma bomba e ia implodir o Brasil, como se ela tivesse, vamos dizer, envolvida de forma que não devia em um caso. Ele nem tinha invadido o celular dela e não tinha mensagem nenhuma dela. E ele disse que entregou a mensagem para a Polícia Federal. Como isso, várias outras coisas aconteceram no âmbito da Vaza Jato. Ele vai inventando. Então, assim, ele fala as coisas, é óbvio que tem que investigar, que não é porque o cara é mentiroso que tudo que ele fala é mentira. Mas é um caso delicado, porque ele fala, ele já é mentiroso, não leva uma prova. É complicado ali. Agora, essa questão toda mostra, assim, a chinelagem do negócio, porque pensa bem, você quer invadir o código-fonte do Supremo, né? Você teve esse tempo para invadir. Aí eu fico pensando, você vai atrás de que tipo de hacker? Você vai atrás, assim, desses hackers russos, de quadrilha de sequestro de dados, né? Eu já estava pensando aquela coisa de filme. Mission Impossible. Não é? O cara Missão Impossível, aqueles caras, aquela coisa, milhares de computadores. Não, ele vai atrás de um hacker de Araraquara que só invadia Telegram que não tinha dupla verificação, porque os com dupla verificação ele não conseguia invadir, sabia? Eu sabia. Aliás, eu recebi mensagem desse coisa, eu não, o Fernando Martins estava comigo, nós recebemos mensagem dele ao vivo, isso teve até na CPI, sabia, Felipe? Ele mandou uma mensagem para a gente fingindo que ele era o Sérgio Moro. Mas era uma coisa de um nível de chinelagem, porque assim, ele só conseguiu invadir o que não tinha dupla verificação. Ele tentou, por exemplo, o do ministro Alexandre de Moraes, sabia, na época? Sim. E ele não conseguiu o quê? O que tinha dupla verificação. Então, assim, não é que é um hacker. É um hacker, assim, criança de 11 anos que viu vídeos no YouTube. Ele começou isso para dar golpe financeiro. Ele entrou em grupos de Telegram que eles trocavam dicas financeiras, ele queria mesmo era dar golpe financeiro, acabou enredado aí na política. E aí eu fico perguntando,
Ele fez isso para favorecer o PT. Na época, por amor, tá, gente? Na época foi por amor. Não tinha nenhum dinheiro envolvido. Longe disso. Ninguém investigou se tinha, né? Não se sabe. Ninguém se interessou, nada. Não, foi amor, quem cara. mandou matar Bolsonaro com a facada? Tem outro lado que se interessa. Quem mandou matar a Marielle? Ninguém se interessa. Quem mandou violar os celulares de autoridades da Lava Jato e outras? Ninguém se interessa. Não, foi amor, Felipe. Foi amor. Entendeu? Patriotismo. A causa. Aí... Vamos dizer, ele faz tudo isso, chega lá na Polícia Federal, mente pra caramba, não conseguiu nem invadir os celulares todos que ele queria. Aí a Carla Zambelli tem uma ideia, fala assim: não, vamos invadir as urnas. Quem que eu vou buscar? Esse cara. Aí o cara fala assim: beleza, vamos lá invadir, mas me faz aí um Pix. Aí a Carla liga no gabinete: faz um Pix. E o pessoal faz com a conta do gabinete. Fala para mim, não dá. Essa é a gente que queria dar um golpe de Estado? Não dá. Aí eu volto a minha frase, né? Quem anda com hacker só farelo come. Quer dizer, o nível e assim, ainda pega o pior hacker que tem. Pega o pior hacker que tem. O que me preocupa só dessa história toda, a única coisa que me preocupa é que esse cara realmente invadiu o sistema da justiça brasileira. Pois é. Isso. Eu falei isso aqui, inclusive. E esse cara, Brasil, nós não estamos falando do rei do ransomware internacional, quadrilha bilionária. Esse cara invadiu, eu fico preocupada. Eu fico bem preocupada. E não tem justificativa nenhuma um presidente da República receber esse cara. Agora, Graeb... Ele pode até mentir sobre a conversa que ele teve, isso e aquilo, mas ele tá lá, para mim já é batom na cueca, né? A burrice do Bolsonaro ter recebido o hacker no palácio, realmente, ela às vezes chama mais atenção do que a imoralidade em si, né? Mas a gente tem que chamar atenção para os dois aspectos. Agora, o que é curioso, por outro lado, Graeb, é que o nível de chinelagem, né? Como diz Amadá, ou de reacionarismo aloprado do Bolsonaro, ou até de burrice, para a gente falar português bem claro, é tão alto que dá verossimilhança aos relatos do hacker. Quer dizer, ele não tem credibilidade pessoal alguma, porque já mentiu várias vezes, é estelionatário, é um hacker. Agora, são implausíveis as alegações. Quando você pensa assim, o Bolsonaro seria capaz? O Bolsonaro já fez as coisas meio parecidas com isso aí e tal. Fica assim, meio torto você imaginar o Bolsonaro fazendo aquilo. Não fica, né? Assim, não estou dizendo que é verdade ou que não é. É que ele só está falando aquilo tudo sem ter provas de algumas declarações, porque a carapuça serve para aquela figura. No momento em que ele abre a porta para o cara entrar, ele autoriza que os enredos mais delirantes, mais toscos, mais esquisitos sejam escritos em torno desse encontro. Ele abriu a porta pro monstro entrar, certo? Daí é isso. A própria palavra dele já está hackeada aí. Exatamente, exatamente. Então é um horror, né? What else? É isso. Wilson Lima, para fechar, seu comentário. Na verdade, o Felipe, Madá, Graeb, eu quero fechar meu comentário com um comentário do chat aqui, que eu achei um comentário que resume bem essa história, né? Vejam que ponto, né? Pegando todo aquilo que a Madá falou, quer dizer, um estelionatário sendo pago com o dinheiro da Câmara para tentar invadir uma urna eletrônica e etc, etc, etc. E aí, o que acontece? Do outro lado, a esquerda coloca um camarada desse no altar, né? Quer dizer, olha, o roteirista de Brasil, ele é um gênio. Já falei isso aqui algumas vezes. Ele é um gênio. Porque, vejam, o camarada com essa trama rocambolesca, né, essa coisa tosca, é alçado à condição de herói pela galera da esquerda. Quer dizer, vai entender. Até entendo, mas eu prefiro lidar com o bom senso das pessoas. Olha, eu preciso discordar do Wilson. Porque eu defendo que a gente tire o craque do roteirista do Brasil. Isso é craque, não é genialidade.
Isso é cabeça de usuário de crack, não é de gênio isso. Pelo amor de Deus, gente. Não é? É um pior que o outro. Cracudo. De repente ele está lá na o roteiro. Cracolândia, escrevendo de lá.